Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, 12 de abril, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nesta quarta-feira da 8ª de Páscoa, o Evangelho nos fala sobre os discípulos de Emaús. Estes dois que partem de Jerusalém para Emaús e que vão entristecidos pelo caminho, angustiados, porque Jesus tinha morrido e eles não tinham visto Jesus ainda depois de ressuscitado. E o desânimo tomou conta dos seus corações. Jesus então aproximou-se deles, começou a escutá-los e depois começa a falar sobre as Escrituras. Naquele momento eles não estavam ainda reconhecendo que era Jesus. Depois Jesus começa a falar das Escrituras e eles chegam ao povoado. Chegando ali, Jesus faz como que vai embora e eles pedem para que ele permaneça com eles.
E é justamente ao partir o pão que eles reconhecem que aquele que estava na frente deles era Jesus. Jesus então depois desaparece e eles começam a recordar que também, quando Jesus estava falando das Escrituras, os corações deles começaram a arder. A palavra vai tocando no coração, assim como a Eucaristia, que é este grande sinal da presença de nosso Senhor entre nós. Agora esses apóstolos, esses discípulos estão animados e são capazes de voltar imediatamente para Jerusalém para dar o testemunho de que Cristo ressuscitou. Meus amados irmãos e irmãs, que neste dia também nós busquemos viver nosso ânimo em Cristo, aquele que é o pão vivo e verdadeiro que está sempre presente em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa quarta-feira, um bom dia.